Nesse vídeo nós vamos falar sobre expectativa e realidade. Então aproveita a vinheta. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, faz sua inscrição em nosso canal, deixa teu like aí, curte esse vídeo e no final dele não esquece de comentar para a gente ter um feedback de como você está absorvendo esse conteúdo, tá bom? Estamos estudando o livro de Êxodo na Academia de Jesus. Esse livro é fabuloso, ele nos entrega lições maravilhosas. E aí, quais são as suas expectativas? E qual é a realidade que você vive? Sabe, a expectativa, ela é a sombra da realidade. A realidade precisa iluminar a sua expectativa. Nós temos aqui registrado no livro de Êxodo uma situação, a partir do capítulo 1, que eu vou desenvolver com você aqui, uma situação em que o faraó ele gera uma expectativa errada. No livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 8, na versão que eu tenho aqui, diz assim: E levantou-se um rei sobre o Egito que não conhecia José. Sabe, presta bastante atenção. A partir daqui já tem um ponto para você prestar bastante atenção. Como que ele não conhecia José? Se José havia sido um salvador para o Egito. Sabe, o que me leva a crer é que esse faraó, esse novo faraó, ele não sabia porque ele não quis saber. E você sabe que as pessoas que não querem saber são pessoas ignorantes, elas ignoram uma realidade. Ser ignorante não é necessariamente ser bruto, como algumas pessoas pensam. Ser ignorante é ignorar uma realidade, ignorar uma verdade. E a verdade aqui é que o José havia passado pelo Egito, o povo estava no Egito por causa de um grande libertador, por causa de um grande administrador, pelo conhecimento da palavra de Deus, que foi José. Mas deixa eu passar aqui um ponto interessante para você. Sabe, a nossa vida, ela tem expectativas diante das circunstâncias. Cada circunstância que nós vivemos, cada situação que nós passamos, ela faz com que nós possamos criar, assim, expectativas. A grande valia das expectativas é quando elas são fundamentadas na realidade. Porque expectativa sem realidade, ela é apenas uma futilidade. Grave bem isso, veja só. O Egito havia sido salvo pelo José, pelo povo de Deus. E isso não estava registrado apenas nos papiros do Egito, mas também no coração daquelas pessoas que haviam sobrevivido, da nova geração que já estava lá. Afinal de contas, a gratidão é a memória do coração, mas o indivíduo ingrato, ele é perigoso demais. Veja como o faraó se tornou perigoso por ser uma pessoa ingrata. Preste bastante atenção. No capítulo 1 ainda, no versículo 9, diz assim: O faraó disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel. Veja que leitura importante e reveladora. A partir desde já, diz que ele sabia quem era esse povo, filhos de Israel. Israel, Jacó, pai de José. É muito e mais poderoso do que nós. Sabe, aqui eu posso aprender até mesmo com o faraó e compartilhar com você uma lição. Não murmure. O nosso sofrimento, ele não é uma realidade. O conhecimento do eterno, sim, isso é real. Diante de uma dificuldade aqui, uma suposta dificuldade que o faraó enxerga aqui, ele começa a murmurar: eles é grande demais, esse povo vai dar trabalho para a gente. Sabe, quando o cenário não é favorável para a nossa vida, nós temos a tendência de gerar expectativas. E a tendência normal, muitas vezes, é reclamar. Mas eu tenho uma lição para compartilhar com você. O sofrimento não é um problema. O problema é não saber sofrer. É isso mesmo que você ouviu. O faraó acabou usando a sabedoria do passado para resolver os problemas do futuro. E isso até parece uma solução bíblica, mas não é. Como diria os poetas, estava falando com a Só, minha esposa, sobre isso, a beleza mora nos detalhes. A palavra de Deus, ela não é um conhecimento do passado,
ela é um conhecimento que passou pelo passado, está no presente e vai para o futuro. A palavra de Deus se renova a cada dia, como diz o profeta Jeremias. Se você quiser ler, está aí o registro, Lamentações, Jeremias capítulo 3, versículo 22 e 23. Então, o que é que aconteceu aqui com Faraó? Veja o que diz aqui no texto, no capítulo 1, ainda no versículo 10. Faraó diz assim: eia, usemos de sabedoria, para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Capítulo 1, versículo 10. Gente, as nossas expectativas, elas precisam ser firmadas na palavra de Deus. Vou resumir: no conhecimento de Deus que se renova a cada dia, e não na sabedoria humana, que na maioria das vezes é presa em experiências do passado, e principalmente experiências ruins. Não é? Esse é um novo tempo para você conhecer mais sobre o Deus da nossa realidade, o eterno nosso Deus. Ele realmente é a nossa realidade e faz com que possamos ter expectativas com base na realidade que Ele quer para mim e para você. Mas eu quero confessar algo, nem sempre eu pensei assim, como estou falando agora. Durante um bom tempo me apresentaram a Bíblia como uma sabedoria do Egito, vou falar assim. Jogaram para cima de mim uma sabedoria do Egito e disseram assim: olha, Jonatas, estuda a Bíblia Sagrada. E eu comecei a estudar, mas sempre aliviavam e diziam assim: olha, mas eu preciso se preocupar com a maior parte da Bíblia, não. Porque a maior parte da Bíblia é o Velho Testamento. Agora nós estamos no Novo Testamento. E foi assim que as minhas expectativas elas foram abastecidas durante muito tempo. E assim como as expectativas que são abastecidas em falsidade, expectativas que são abastecidas fora da realidade, não durou muito tempo. Até que eu passei por uma jornada de quebra de paradigmas e consegui entender que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele não anulou o Velho Testamento. Já está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 17. E, pelo contrário, contrariando todas as expectativas, Jesus cumpriu todos os mandamentos e ensinou os mesmos mandamentos para os seus discípulos. Então, pensando nisso, nós criamos a Academia de Jesus, um lugar para você aprender a Bíblia com a mesma perspectiva que Jesus passou para os seus discípulos. Para você, a partir dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, você entender a Bíblia toda. Que oportunidade fantástica, você não acha? Aprender a Bíblia toda a partir dos 5 primeiros livros e conhecer a origem dos ensinamentos de Jesus. Não é verdade? Isso é fabuloso, eu também creio assim. Muitas pessoas já têm experimentado isso e eu quero compartilhar isso com vocês. Sei que você já deve estar ansioso para aprender sobre isso, então aceite meu convite, entra na academiadejesus.com. Faz sua inscrição, é baratinho, você vai contar com o nosso apoio em grupos, nas redes sociais, e essa jornada vai ficar muito melhor e você pode gerar expectativas, porque o eterno nosso Deus vai superar todas elas. Bem-vindo ao novo tempo, bem-vindo ao tempo de restauração. Shalom, shalom e tudo de bom.